Olá, turma! Hoje nós vamos estudar sobre frase, oração e período. Vamos lá? Frase. Frase é todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou escrita. É preciso haver sentido. Exemplos: que dia lindo! Outro exemplo: preciso de sua ajuda. Outro: seu. Se vocês compreenderam a mensagem, é uma frase. É preciso haver sentido. Toda frase tem sentido. A frase, ela tem dois tipos: frase nominal e frase verbal. A frase nominal é aquela que não é constituída por verbo. Não há a presença de verbos. Exemplos: oi, que noite agradável. Seu. As três apresentam sentido, porém não há verbos. Por isso, é chamada de frase nominal. Já a frase verbal é aquela que há a presença do verbo. Se não tiver verbo, não é frase verbal. Precisa ter verbo. Exemplos: preciso de sua ajuda. Verbo preciso. Preciso de sua ajuda. Estou muito ocupada hoje. Estou. É um verbo. A pandemia trouxe outras rotinas para as pessoas. Trouxe um verbo. Então, se há verbos ou verbo, é uma frase verbal. Então, o que é uma oração? Oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém há necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal. Este verbo, por sua vez, pode estar explícito, ou seja, aparece na frase, ou subentendido, não aparece na frase. Então, a oração é a frase verbal. Para ser uma oração, é preciso ter verbo. Então, a oração é uma frase verbal. Exemplos: os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Adoram ir é uma locução verbal. Então, é uma oração. As aulas são remotas durante a pandemia. São, verbo ser. Então, é uma oração. E também é uma frase verbal. Eu estou saudável. Estou é um verbo, então é uma oração e uma frase verbal. É importante a gente saber o número de orações existentes num período. A oração é a frase com a presença de verbo, como eu já falei. O número de verbos é igual ao número de orações. Exemplos: a pandemia não está encerrada, porém as pessoas saem às ruas e continuam se expondo. Existem 3 orações, porque nós temos 3 verbos: está, saem e continuam. Então, para dividir essa oração, nós iremos fazer da seguinte maneira:
A pandemia não está encerrada. Primeira oração. Porém, as pessoas saem às ruas. Segunda oração. E continuam se expondo. Terceira oração. Então, a dica é contar o número de verbos, que vocês saberão o número de orações. 3 verbos, 3 orações. Para finalizar, nós vamos ver o período. O que é o período? O período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Parece complicado, né? Não. Período nada mais é que a frase completa que vai do início até o fim. Vejamos o exemplo. Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. O período é o iniciado em hoje e termina em felizes, ponto, do início até o fim. Início do período hoje, final do período felizes, ponto. Então, o período é a frase completa, com orações, com verbos, com tudo, organizado. Esse é o período. Esse período, ele pode ser simples e composto. Simples, período simples, formado por apenas uma oração, também denominada de oração absoluta, há apenas um verbo. Período simples. Exemplos: os professores entregaram as provas. Toda semana há atividades novas na plataforma Teams. Primeiro exemplo: os professores entregaram as provas, um verbo só, entregaram. Segundo exemplo: toda semana há atividades novas na plataforma Teams. Há um verbo apenas. Se esse período tiver um verbo, é o período simples. Período composto é aquele formado por 2 ou mais orações. Há 2 ou mais verbos. Exemplos: hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Está, irão, voltarão. 3 verbos, 3 orações. Período composto. Outro exemplo: não concordo com suas atitudes, pois elas se chocam aos meus princípios. Concordo e chocam. 2 verbos, 2 orações, período composto. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado de aprender sobre frase, oração e período, sabendo que o futuro de cada um é definido pelos estudos. Então, exige dedicação, esforço e determinação. Agora, faça atividades para testar seus conhecimentos. Até a próxima. Tchau!